Luiz Castro é apresentado na tarde dessa segunda-feira como novo treinador do Grêmio, o que pôde dar de pistas sobre o plantel gremista e também vem a contratação de um camisa 10. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixou o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá. Hoje pela tarde, o Luiz Castro apresentado, o novo técnico do Grêmio, contrato de 2 anos até o final de 2027. Depois de aí 70 anos praticamente, o Grêmio volta a ter um técnico europeu agora na Casa Mata. Ele e mais 6 pessoas estão integrados na comissão técnica. O Luiz Castro, uma entrevista que durou aí cerca de 1 hora, né, uma coletiva, e muitos pontos interessantes para a gente destacar das falas do treinador. E aqui eu quero me pegar a dois, que é a situação do elenco gremista, tá? A primeira fala que eu destaco aqui é sobre o atual plantel do Grêmio, que a gente vem falando há algum tempo, né, que tem jogadores que não conseguem corresponder, que faltam peças para o elenco profissional. E aqui eu começo falando com o que o vice-presidente Antônio Dutra Júnior já falou no sábado, mas que ele repetiu hoje na coletiva, sobre reduzir o elenco, né? Deixar em torno de 26 atletas no elenco, mais jogadores da base, que 5 a gente sabe que permanecem em Porto Alegre, a informação do Lucas Fontes, Gabriel Mack, Thiaguinho, Roger, Gabriel Menegon e Luiz Eduardo. Estes não vão jogar a Copinha, permanecem em Porto Alegre de início para estarem integrados nos treinamentos da pré-temporada. Mas eu quero me apegar principalmente na parte da qualidade do elenco. Luiz Castro garantiu que mesmo não venha ninguém que seja o elenco do Grêmio atual, ele vai conseguir fazer o time ser competitivo. Talvez o que mais a gente cobre do Grêmio, né? A gente viu um Grêmio no ano passado, aliás, nesse ano ainda, 2025, sofrendo muito ao longo da temporada, né? Uma montanha russa dentro do Grêmio. Altos momentos, com partidas interessantes, parecia que ia vingar, mas depois baixos momentos. Foi aquela sequência do Ceará, do Sport em casa, enfim, né? Jogos que o Grêmio deixou a desejar e teve jogos também que o Grêmio foi muito bem. E o Luiz Castro ressaltou que o final de temporada do Grêmio dá indícios que pode sim fazer uma temporada boa com este elenco que tem em mãos, o que deixa a gente esperançoso, que o Luiz Castro não está reclamando da falta de dinheiro, não está reclamando do que tem em mãos. Ele sabe muito bem, está ciente da situação do Grêmio e de quem tem. É óbvio que o Grêmio vai contratar. Estamos falando de 3, 4 jogadores que devem vir e mais atletas que devem sair. Mas com o que tem, a base que tem, o Luiz Castro vai conseguir tirar alguma coisa. E isso é muito importante da gente ouvir, que mesmo com o elenco, talvez com não tanta qualidade que a gente espera, a gente deve ver sim um Grêmio competitivo diante das demais equipes, principalmente aquelas que mais investem no futebol. Um outro detalhe que eu me apeguei na coletiva e fiquei com a sensação que talvez contratações do Grêmio não sejam pela carência em si de uma peça, mas sim de um acréscimo no elenco por só ter uma composição de jogador de tal característica. Ele falou em determinado momento que busca na janela de transferências, em reuniões com a diretoria, jogadores que se encaixem ao que já tem no elenco, porque ele pretende manter regularidade nas competições que o Grêmio deve jogar, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Digo, jogar em busca de título grande. Tem também o Campeonato Gaúcho, por exemplo, mas são as 3 competições mais importantes do ano. E Luiz Castro falou que busca reposições que já tenham no elenco, mas só tem um e precisa repor para caso um precise descansar, o outro esteja disponível. E aí a gente começa a ligar com as informações do pedido do lateral direito e do zagueiro. Eu fiz uma leitura em uns dias atrás que o Noriega poderia ser volante,
Mas a partir dessa fala do Luiz Castro, refaço minha leitura, que talvez o Noriega de fato seja o titular, mas ele esteja buscando um outro zagueiro com as mesmas características do Noriega, para quando o peruano não estiver disponível ou estiver descansando, né, sendo preservado, o Luiz Castro possa jogar com outro zagueiro. Lateral direito, temos Marcos Rocha, mas não aguenta toda a temporada. Então, pediu um lateral direito para poder se encaixar nas características de próprio jogo dele. Então, são leituras que a gente faz que deixam a gente muito esperançoso por conta dessa coletiva e que a gente consiga daqui para frente ver um outro Grêmio, um Grêmio que faz muito tempo que a gente não vê, um Grêmio competitivo, um Grêmio que briga lá na parte de cima de todas as competições e que a gente espera que a contratação do Luiz Castro faça acontecer, tá certo? Bom, a gente está falando de contratação, tem que falar, claro, da pergunta que a Nicole Ovic fez na coletiva sobre o camisa 10. Deixou o Luiz Castro sem jeito, né? Gerou uma resenha no meio da coletiva com os colegas que estavam lá, quem estava assistindo a coletiva e também a direção do Grêmio. Foi perguntado se vem um camisa 10 e o Luiz Castro brincou se ele podia falar. E o Felipão até brinca, o camisa 14 pode jogar de camisa 10. O Grêmio deve estar o Grêmio está no mercado em busca de um camisa 10, certo? Mas com essas palavras se dá a entender que tem negociações e talvez avançadas por este camisa 10. Não digo um meia clássico das antigas, mas um jogador que possa compor ali o terceiro homem de meio campo. O Luiz Castro joga parecido com o que faz o Mano Menezes. Claro, a gente espera aqui melhorado, com mais regularidade. Mas se assemelha muito àquele esquema do Mano, que o terceiro homem de meio campo não necessariamente seja um 10, mas um 8,5, a gente vê um meia aberto pelo lado, a gente falou recentemente do Savarino, o Savarino é esse tipo de jogador, certo? Então, tem estes indícios que o Grêmio deve estar sem negociações muito avançadas. Estou atrás da informação para tentar confirmar, até nomes daqui a pouco que possam vir para o Grêmio, mas deixou muito claro, através de uma brincadeira na coletiva, que o camisa 10 deve estar muito próximo de desembarcar em Porto Alegre para ser confirmado o primeiro reforço da temporada gremista do ano que vem, tá certo? Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários. O que tu achou da coletiva do Luiz Castro? Tu gostou? Quero saber a tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixou o like, deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo a todo mundo, a gente se vê em breve.